título de filmes, palestra famosa, vídeos com milhares de visualizações. Siga o seu coração. Eis um conselho que muitos já deram e praticamente todo mundo já ouviu em algum momento. Mas o que significa seguir o coração? E se nós seguirmos o nosso coração, onde isso vai nos levar? Apenas siga o seu coração. Quem é que nunca escutou essa frase fácil e que apela para um sentimento de autenticidade, de busca por legitimação? Na dúvida, siga o seu coração. Mas o que é o coração? O que ele sabe? Se eu estou em dúvida, como confiar que essa dúvida será resolvida por algo que também faz parte desse eu que está em dúvida? O meu coração não faz parte de mim? Veja, dizer simplesmente siga o seu coração é popular. As pessoas gostam de ouvir alguém dizer para elas simplesmente siga o seu coração. É algo aparentemente bonito de se dizer, demonstra certa empatia. É como se eu dissesse: não se trata do que eu quero, não se trata da minha opinião, não é sobre o que eu tenho a dizer para você. Simplesmente siga o seu coração, é sobre você. Claro, existem aspectos da verdade em tudo isso. A pessoa deve realmente saber o que ela quer. Jesus certamente sabia o que o cego na estrada de Jericó precisava e ainda assim, Jesus pergunta àquele homem ali à beira do caminho: o que você quer? O que você quer que eu lhe faça? Deus sabe do que nós precisamos, mas e nós? Sabemos o que buscamos? Eu sei o que eu realmente quero? O que eu responderia a Jesus se ele me dirigisse uma pergunta como essa? O que você quer que eu lhe faça? Quando eu ouço o conselho siga o seu coração, eu posso interpretar também como se a pessoa estivesse me dizendo: se vira sozinha aí. Quando a Bíblia trata a respeito do ser humano, sem dúvida a palavra coração é de grande importância. No entanto, é preciso entender o seu significado. Será que quando as Escrituras falam do coração, o significado é o mesmo que as pessoas costumam compreender nos dias de hoje? Existem algumas passagens bíblicas bastante curiosas, onde as Escrituras utilizam a palavra coração. Veja esta: as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Todos conhecem também a história do profeta Jonas, que teria sido engolido por uma criatura marinha. Ali, de dentro da barriga do animal, Jonas teria orado: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Qual seria o coração do mar? Ou o que seria o coração do mar? O mar tem um coração? Jesus, ao lembrar a experiência de Jonas, refere-se ao que lhe aguardava com as seguintes palavras: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então temos coração do mar, coração da terra. Essas passagens, elas nos ajudam a entender a expressão coração como algo que define o centro, algo que está dentro. Assim, quando a Bíblia se refere ao coração do ser humano, muitas vezes ela está se referindo ao que é central nesse ser humano. Tem a ver com aquilo que é mais íntimo, com o centro do mar, o centro da terra, o centro do indivíduo. Esse parece ser o caso quando, depois da queda, o ser humano passa a seguir o seu próprio coração. Vejam ali Gênesis 8:21. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Veja, o nosso coração, o nosso ser, tende para nós mesmos e assim erramos o alvo da nossa reverência. Muitos vão se lembrar também de Jeremias, capítulo 17, verso 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Coração é enganoso? Como então seguir o coração? Se é assim, o mais certo que poderíamos aconselhar é não siga o seu coração. E, claro, isso não é nada popular. Afinal de contas, o coração se transformou em nossos dias no símbolo do amor, no símbolo do romantismo, da good vibes, dos sentimentos bons. Embora seja meio estranho falar de sentimentos bons, afinal de contas, os sentimentos cabem nesse tipo de avaliação? Bom,
ruim? Existe uma ética dos sentimentos? Enfim, como a gente resolve isso? Se a nossa inclinação, o nosso interior, o centro de operações do ser humano é inclinado para o mal, para o erro, ou apenas para si mesmo, o que nós devemos seguir? Se não dá para simplesmente seguir o coração, qual alternativa nós temos? Veja o que disse o pastor, teólogo e autor Dietrich Bonhoeffer. Nem a voz do coração, nem alguma inspiração, nem tampouco algum princípio de validade universal podem ser confundidos com a vontade de Deus. Fica evidente que para o teólogo alemão, que foi morto também pelo regime de Adolf Hitler, o que nós devemos seguir não é o nosso coração, mas sim a vontade de Deus. O problema aqui é que isso ainda não nos deixa em melhores condições. Afinal, como poderá um coração inclinado para o mal discernir corretamente a vontade de Deus? Mais do que isso, como poderá uma vontade cativa ao pecado querer a vontade de Deus? Lembra da pergunta de Jesus? O que você quer? Bonhoeffer aponta para duas questões aqui. Uma é a busca pela vontade de Deus, outra é a autoavaliação a que devemos constantemente nos submeter. Isso tem a ver com abrir mão de querer saber das coisas por si mesmo, por mim mesmo, para procurar saber em Deus qual é a vontade de Deus. Melhor, como saber qual é a vontade de Deus. As pessoas recebem o conselho, siga o seu coração, e essas pessoas não costumam retrucar com a pergunta, tá, mas como que eu faço isso? Mas, quando se trata de substituir essa frase de coach, siga o seu coração, pela velha, empoeirada e fora de moda, siga a vontade de Deus, recebemos uma boa notícia. Tem como. Bonhoeffer diria que o cristão deve ser um examinador, alguém que para pensar. Vejamos Romanos 12, o verso 2. É um dos meus versículos preferidos quando se trata do apóstolo Paulo. Transformem-se ou deixe-se transformar pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui, ele está falando de metamorfose, é uma mudança em nosso ser, é renovação da mente. Tudo isso é coerente com o conselho que o apóstolo também dá aos Efésios. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Transformação da mente e aprender a discernir. Examinem o que é correto e passem a agir nessa direção. O que fica muito claro aqui é que a busca pelo melhor entendimento, a saber, a busca pela vontade de Deus, não consiste em dar atenção ao coração, a seguir uma boa intuição ou prestar atenção aos bons sentimentos. Tem a ver com examinar, é abrir mão do que sabemos para buscar por algo que talvez ainda não sabemos. Ou é verificar, em comparação, se o que pensamos saber é mesmo uma sabedoria que se conforma à vontade de Deus. Bonhoeffer coloca isso em palavras bem simples. Diz ele, coração, raciocínio, observação e experiência devem ser conjugadas para este exame. Meditar, portanto, não é esvaziar a mente, mas é refletir, pensar, ponderar, examinar. E para isso nós precisamos de um conteúdo. Esse conteúdo é a vontade de Deus, é a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Envolve a totalidade de nosso ser. Converter-se, portanto, significa abrir mão de saber por si mesmo para viver uma busca constante por saber em Deus, por buscar a vontade de Deus, de modo que a nossa atitude seja um constante conformar-se a essa vontade de Deus. Todos os dias, a cada momento, o discípulo de Jesus, como um examinador, buscará pela vontade de Deus e buscará também viver segundo essa vontade. Isso resolve todos os nossos problemas? Não. Mas poderemos seguir em fé e esperança de que Deus revelará a sua vontade a todo aquele que o busca. Eis então o que devemos buscar e seguir, a vontade de Deus acima de tudo. O caminho de seguir o próprio coração é algo que soa até bonito, é uma bela frase de efeito, mas no fim encerra a conversa e não leva a nenhuma atitude, nenhuma implicação prática. Ficamos nos remoendo em nós mesmos. O que realmente eu devo fazer? O que meu coração diz? Para onde ele deseja me conduzir? Quando falamos da vontade de Deus, isso implica agir conforme essa vontade. Os mandamentos de Deus, o sermão da montanha de Jesus,
tantas outras palavras de Jesus reveladas nos evangelhos, tudo isso nos permite orientações muito claras, diretrizes, princípios que nos impulsionam para a ação. Trata-se de algo muito mais seguro do que permanecer apenas com uma frase de efeito que nos mantém presos em nós mesmos. Portanto, da próxima vez que quiser dar um bom conselho, em vez de dizer que a pessoa deve ouvir e seguir o seu coração, que tal orientar para a oração e pela busca da vontade de Deus? Ore. Busque saber a vontade de Deus para você diante dessa situação. Deus abençoe você e seja você uma bênção.